O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse domingo e nos próximos domingos, a igreja proclama o capítulo 6º do Evangelho de São João, que é todo ele dedicado à Eucaristia. E começa então essa narrativa com a multiplicação dos pães. Vejam, um ano antes de morrer, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Um ano antes de Jesus instituir a Eucaristia, um ano antes de ele ser condenado à morte e morrer na cruz, um ano antes da sua gloriosa paixão nos alcançar, a abertura da porta do céu, um ano antes da nossa salvação, Jesus, que é Deus, ergueu os olhos e o que viu? Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse: Nós não estamos exagerando e nem fazendo poesia, se nós dissermos que Jesus levantou os olhos e viu a mim e viu você. Jesus nos viu. Sim, um ano antes de morrer, Jesus que é Deus, Jesus que desde toda a eternidade sabia que veio nos salvar, Jesus que me conhecia desde toda a eternidade, mesmo quando eu não existia, Jesus já me conhecia, enquanto Deus. Agora, enquanto homem, Deus feito homem, Jesus ergue os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Para pensar nisso. Uma grande multidão que vinha ao seu encontro. A multidão dos séculos.
milhões e milhões de seres humanos vindo ao encontro de Jesus. E ele viu de tudo. Ele viu pessoas que vinham convertidas de boa vontade, outras pessoas que convertidas pela metade, mais ou menos, fracas, outras pessoas revoltadas, querendo ir embora. Jesus viu todos os seres humanos que um dia seriam salvos por Ele. Uns pecando, outros fazendo o bem, uns crendo, outros blasfemando, uns libertos do demônio, outros acorrentados em tremendos grilhões. Jesus ergueu os olhos e viu. E Ele viu você. Então a primeira coisa que a gente deve perguntar nesse evangelho é como é que Jesus está vendo você? Como é que Jesus está vendo você? Como é que você está vindo para Jesus? Aquela multidão veio atrás de Jesus porque, diz aqui o Evangelho, eles receberam bens físicos, materiais, vida melhor aqui nessa terra. Essa é a primeira coisa que as pessoas receberam. E isso, vejam, isso não é necessariamente maldade, é somente superficial. Mas, vejam, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Poxa vida, se ele está salvando tantos doentes, eu vou lá para ver. Quem sabe o que eu vou receber? Então as pessoas foram atrás de Jesus, as pessoas estavam impressionadas com os milagres, e é isso que Deus faz. Deus nos atrai com vínculos humanos. Como é que acontece a conversão da maior parte das pessoas? A maior parte das pessoas é assim. Estão no pecado e vivendo uma vida miserável. Como aquela vida é muito ruim, porque o pecado é assim, no início ele é gostoso, tá? No início o pecado é uma maravilha, mas um dia a conta chega. No início a droga é gostosa, quando o cara vê que ele está fritando o cérebro dele e a vida dele está muito ruim, ele fica perguntando o que é que ele está fazendo. No início, o sexo é gostoso, mas quando vai aumentando o vazio e ele vê que ele vai ficando deprimido, deprimida, com aquele vazio, que depois de cada relação a pessoa fica cada vez mais vazia. No início, o dinheiro parece que compra tudo. Mas quando a pessoa está com a despensa cheia, a casa lotada de coisas e os guarda-roupas já não tem mais onde pendurar coisa, bem vazio. No início parece que o divórcio é uma boa ideia. Afinal das contas, essa pessoa eu já não aguento mais ela. Depois, quando vem o vazio, no início, parece que se você for para a macumba, para o espiritismo, procurar coisas alternativas, meditações, né? Yoga, chás, coisas diferentes, coisas esotéricas, misticoides, etc. e tal, tudo isso parece muito bom, mas depois vem a conta. O diabo atrai, mas também trai. O diabo atrai. Ele chama você e depois ele trai você. Ele é traiçoeiro. O diabo, ele tem uma isca que é doce no início, mas depois tem um ferrão
para ferrar você. Essa é a vida do pecado. Então, a maior parte das pessoas, quando vão se converter, é porque estavam levando uma vida miserável. Num grau maior ou num grau menor, as pessoas, ao se converterem, tinham seguido o pecado, viram o vazio daquela vida desgraçada, tchau, vou embora, não quero mais saber. E resolve vir para Jesus. E vem para Jesus porque, de fato, comparado com a vida miserável da droga, da prostituição, do roubo, da ambição, da ganância, da avareza, da mentira, da trapaça, da corrupção, etc., comparado com essa vida miserável do pecado, a vida com Jesus, de fato, ela é melhor. Ela é mais organizada, ela é mais ordeira, ela é mais serena. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Jesus de fato nos atrai para a sua paz, a paz que está longe do pecado, a paz que está no amor, a paz que está na graça. E então Jesus, erguendo os olhos, viu uma multidão que vinha ao longe. Jesus me viu. Que raça de ovelha é você que vem ao longe? Quem é você estrupiado, a ovelha ferida, magrela, cheia de carrapatos, suja, doente, febril, cansada, abatida, quase morrendo? Quem é a ovelha que você é? Jesus viu você. Viu e se compadeceu. Viu e teve pena. Viu e teve dó. Porque você vem para a missa de manhã, domingo, muito arrumadinho, muito bonitinho, tomou banho, né? Pôs perfume, pôs roupinha de ver Deus, pôs sua roupa bonita. Por fora, bela viola. Mas como está o seu coração? E Jesus olha para o seu coração. É esse seu coração amargurado, esse seu coração dilacerado, inquieto, é para isso que Jesus olha. E então Jesus ergueu os olhos e viu. Deixe-se olhar por Jesus. E Jesus então quer dar a você hoje uma solução, uma medicina, um remédio. Jesus quer dar algo para curar essa sua vida. Jesus é o remédio, Ele mesmo é o pão da vida, Ele mesmo é esse pão que se multiplica, Ele é esse pão que alimenta. Por isso que quando Ele ensinou os seus discípulos a rezarem, Ele disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é isso? Vamos parar um pouco para entender esse pedido do Pai Nosso. A gente tem, né? O nosso português diz: o pão nosso de cada dia. Em grego não é nada disso. No grego original, o pão epiousion. Essa palavra vem de ousia, que quer dizer essencial. Ou seja, o pão que é o essencial, o necessário para aquele dia. É a ração diária. Aqui, essa expressão nos remete para o maná. O povo que caminhava no deserto e estava passando fome, começou a murmurar contra Deus. Deus nos livrou do faraó e da escravidão do Egito, mas parece que lá, quando a gente era escravo de Satanás no Egito, nós estávamos melhor, porque nós tínhamos as cebolas para comer. E ficaram com saudades das cebolas do Egito.
pessoal não entende como é que fica com saudade de cebola, né? Mas é porque você já comeu churrasco com cebola no espeto? Já espetou cebola e pôs na brasa? Ela fica doce. Fica gostosa. Quem não experimentou, experimente. Cebola no churrasco, ela fica saborosa. Não fica com aquele ardido, aquela coisa, né, indigesta da cebola. Cozinha a cebola, experimenta. A cebola crua que é indigesta. Põe lá na brasa uma cebolinha lá para, né, para assar, que você vai ver porque que eles sentiam saudades da cebola do Egito. Porque estavam passando fome no deserto. E começaram a murmurar contra Deus. E então, Deus lhes deu o maná. O maná é um pão do céu, que era a prefiguração da Eucaristia. Quando Deus deu o maná lá no deserto, Ele estava prevendo que séculos e séculos depois, o seu Filho iria se encarnar e nos dar a Eucaristia. Então Ele deu o maná para preparar a vinda de Jesus, para preparar a vinda do pão do céu que é Jesus, a Eucaristia. Só que Deus deu uma instrução, é o seguinte: cada um deve pegar a porção diária. Você não pode pegar maná mais do que o necessário para aquele dia. Se você pegar mais, os vermes irão comer o maná. Aquilo lá apodrecia e se enchia de vermes. Era um castigo de Deus para quem não confiou nele. Por quê? Porque Deus estava ensinando o seu povo a confiar nele todos os dias, a receber a sua ração diária todos os dias. Então, todos os dias, o povo recebia o suficiente para aquele dia. E amanhã como é que fica? Calma, amanhã é outro dia. A cada dia basta a sua preocupação, a cada dia basta o seu mal. Confia. Vejam, o que Deus quer que a gente tenha com Ele é um relacionamento de confiança. O que é que o filho pródigo pecador fez? Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Opa, peguei a bolada e vou embora, longe do meu pai. Não preciso mais pedir a minha mesada. Não preciso mais pedir o meu dinheirinho, né, da merenda todo dia. O pai que dá aquele dinheirinho limitado. Todo dia, toma aqui, esse é o de hoje. Tá. Me dá logo da semana. É o de hoje. Me dá um do mês. Não. Me dá o da vida inteira, me dá a herança. Não, eu quero te dar o de hoje, eu quero que você dependa de mim. Deus quer que nós dependamos dEle, porque essa é a melhor coisa que poderia acontecer conosco. Você é tentado toda hora. Eu quero a Mega Sena acumulada, porque eu não vou precisar mais pedir. Deus não quer isso. Deus quer que você confie. Eu vou te dar o de hoje. Depois eu te dou o de amanhã, quando amanhã virar hoje. Enquanto amanhã for amanhã, eu não vou te dar. Um dia, o amanhã virá hoje. Opa, hoje eu dou. E depois de amanhã? Só quando virar hoje. E depois de amanhã? Só quando virar hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão epiousion, é o pão essencial, é o pão necessário para aquele dia. Deus quer que você compreenda que Ele sustenta você a todo momento. Qual é a atitude de Satanás? A atitude de Satanás é dizer: eu não quero depender de Deus. Eu quero ser independente. A atitude de Satanás é a atitude do filho pródigo. Me dá a parte que me cabe da herança, tchau, fui.
independente de Deus. Quero ganhar na Mega Sena e aí eu não preciso mais pedir nada para Deus. Deus quer que você dependa dele. Sabe por quê? Porque na realidade você tem duas opções. Ou você é escravo de Satanás, ou você é servo amoroso de Deus. Não tem uma terceira opção. Não, eu quero a opção de ser livre. Eu não quero ser escravo de Satanás e eu não quero ser servo amoroso de Deus. Eu quero ser independente. Parabéns, essa é a atitude de Lúcifer. Ao fazer isso, você, sem perceber, virou escravo de Satanás. Como é o nome daquele anjo que quis ser independente de Deus? Não quero ser servo amoroso de Deus. Eu mando no meu nariz. Eu que mando na minha vida. Lúcifer. E ele nos seduz a fazer a mesma coisa. Lúcifer quer que a gente faça a mesma coisa. Então, meus queridos, nós precisamos entender o que o Evangelho de hoje está nos dizendo. Vejam só. Vamos resumir o que eu disse até agora para a gente começar a amarrar e você levar coisas concretas para casa. Jesus ergueu os olhos e viu uma multidão que vinha até ele. Quem que está nessa multidão? Você. Eu. Como que vem essa ovelha? Estrupiada, ferida, né? No pecado, na miséria, na desgraça, etc. Como ovelha sem pastor. Jesus quer nos dar um alimento que é remédio. Ele é o nosso remédio. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa salvação. Mas qual é a salvação para a doença que nós temos? A doença que nós temos é querer ser independente de Deus. A doença que nós temos é o seguinte: eu vou ali na paróquia Cristo Rei, eu bato o ponto da missa de domingo, clique, né? Plá, plá, bati o ponto, estou de boa para o resto da semana, não preciso mais pensar em Deus. Cumpri minha obrigação. Ah, não, tem outra? Vai lá, paga o dízimo. Bah, uma vez por mês. Paguei o dízimo. Não preciso mais pensar em Deus. Ah, mas tem que fazer oração diária. Então deixa eu rezar rapidinho o meu tercinho aqui e não preciso mais pensar em Deus o dia inteiro. Veja que nós estamos sempre, se eu aperto você e digo, não é só a missa diária, a missa dominical. Você diz, não, mas eu rezo o terço todo dia. Mas não é só na hora do terço. Gente, Deus sustenta você no ser. Agora. Você está aqui na minha frente, Deus está sustentando você. Deus não dorme, eu já disse isso aqui várias vezes, mas é importante você lembrar. Deus não dorme. Se Deus conseguisse dormir, se Deus cochilasse, na hora que Ele acorda, não existiria mais nada, a não ser Ele. O universo existe porque Deus está pensando cada átomo, cada detalhe. Essas bandeirolas da festa estão aqui sobre as nossas cabeças porque Deus está pensando nelas. O vento está batendo nas bandeirolas e Deus está pensando em cada átomo de cada gás que faz parte desse vento. Oxigênio, CO2, o que for. Poeiras, fumaça. O que tiver no vento, Deus está pensando cada átomo. Deus está sustentando no ser. Se Ele dormisse, deixaria de existir tudo. Se Deus dormisse, você deixaria de existir, porque Ele está sustentando você no ser.
o que é que ele quer ensinar? Ele quer ensinar que é assim. Esta é a verdade. Que você depende dele o tempo todo. Deus está dizendo que você vai ser mais saudável, mais feliz, mais contente se você estiver ligado a essa fonte o tempo todo. Se você tiver uma lâmpada, a lâmpada está acesa. A lâmpada consegue continuar acesa se ela estiver ligada com a fonte de energia o tempo todo, sim ou não? Se a lâmpada disser, estou cansada, não quero mais ficar ligada à fonte, o que acontece com ela? Apaga. Sim ou não? É você. Você está ligado a Deus o tempo todo. Quer você queira, quer não. Deus está sustentando você agora. Deus está dando a você existência. Deus está pensando em você. E a prova de que Deus está pensando em você e que Ele ama você é que você está aqui na minha frente. Porque se Ele esquecesse de você e parasse de pensar em você, você cairia no nada. Agora, Ele quer que a gente se dê conta disso, quer nos ensinar. Por isso Ele diz, o pão de cada dia. Deus quer que a gente faça a experiência de ser ovelha no deserto e precisar do maná, precisar que Ele multiplique o pão, precisar que Ele nos dê o pão de cada dia. Jesus é o nosso pão de cada dia. Não somente porque Ele nos sustenta fisicamente, naturalmente, corpo e alma, mas porque Ele nos sustenta também na nossa vida sobrenatural. Nós temos não somente a nossa vida biológica, que Deus já sustenta. Deus sustenta a vida biológica dos bons e dos maus. Deus é o alimento da vida biológica, da vida natural, da vida corpo e alma, dos bons e dos maus. Mas existe nos bons uma outra vida, a vida sobrenatural, a vida da graça, a vida do amor de Deus. E Deus quer sustentar essa vida que está aí dentro. A Eucaristia é para sustentar essa vida sobrenatural que está dentro de você. A sua vida de oração todos os dias é para sustentar essa vida sobrenatural que está dentro de você. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que infelizmente perderam a fé. Pessoas que um dia já foram amigos de Deus e hoje não põem os pés na igreja. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que eram boas, piedosas, estavam num caminho de santidade e hoje são revoltadas, sem fé, com uma vida depravada. Existe gente que infelizmente fez esse caminho. Não tem só gente que saiu do pecado e veio para a igreja. Tem gente que estava na igreja e foi para o pecado. Sim ou não? Muito bem. O que é que aconteceu? A pessoa não se deu conta que Deus precisava sustentar aquela vida que estava dentro dela. Que Deus é o pão descido do céu. Que Ele precisa nos dar de comer no deserto, que a gente precisa verdadeiramente ter uma vida espiritual. Você precisa rezar, não só rezar todos os dias, mas durante todo o dia elevar a sua alma e dizer obrigado, meu Deus. Durante o dia você precisa se dar conta que o dia inteiro, seja quando você está fazendo coisas importantes, seja quando você está fazendo coisas triviais, Deus está lá sustentando você, Deus está com você. Quando você está varrendo a casa e quando você está vindo à missa. Claro que a forma de Deus estar mais presente na Eucaristia, não é sublime. Mas é importante que você
compreenda que você vem aqui, se você está em estado de graça, se você está confessado, você vai e comunga e recebe Cristo na Eucaristia, para que Ele depois, durante a semana, seja uma presença e um alimento também no seu dia a dia. Presença constante, pão de cada dia. Eu me lembro uma vez eu estava, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, eu estava em Cachoeira Paulista e celebrei uma missa. Tinha lá hoje não existe mais, o barracão de sapé, né? Lá em Cachoeira Paulista, celebrei missa, Monsenhor Jonas estava concelebrando. E eu fiz homilia. Na época ele não era nem Monsenhor, era o Padre Jonas. E depois que eu terminei a homilia, Monsenhor Jonas pegou o microfone e disse: Padre Paulo, obrigado, porque o Senhor me deu nessa homilia o pão de hoje. Ou seja, durante a homilia, ele fez aquela refeição espiritual. Ele saiu de lá alimentado por aquela palavra que foi pregada. Acontece isso. Acontece se você ir lá ouvir uma homilia, aquela homilia alimentou você. Às vezes não é uma homilia, às vezes é um vídeo, às vezes é uma leitura, um filme que você assiste. Você sai de lá alimentado, é o pão de cada dia. A gente precisa buscar essa refeição espiritual. Essa refeição espiritual que você pode encontrar em vários lugares, na oração, na meditação, na pregação, na récita do terço diário, na sua oração de intimidade. Esta refeição espiritual que você pode encontrar em vários lugares, todos os dias e durante vários momentos do dia, essa refeição espiritual, ela é garantida na Eucaristia. Na Eucaristia, se você está em estado de graça e você recebe a Eucaristia, sem colocar nenhum obstáculo, se você estiver bem recolhido e prestar atenção no que você está fazendo e comungar direito, você está recebendo a refeição espiritual. Garantida por Deus. Por isso que a gente recomenda a comunhão diária. A comunhão diária ela é importante porque ela é uma garantia de refeição cotidiana. Você precisa comungar direito. Não é um ato automático. É automática a presença de Cristo, é garantida. Mas a sua parte é como se você dissesse assim, olha, a pessoa está com problema digestivo. Existem algumas pessoas que têm uma disfunção no sistema digestivo, que a comida do jeito que entra, ela sai. Por quê? Porque quando a gente come, né, o que sai está transformado, né, sai só o lixo. Mas tem gente que não está conseguindo digerir, e a comida sai inteira. Como se não sem ter digerido. Isso pode acontecer. A comida era boa, mas a pessoa não está recebendo. Não está se alimentando. Né? Quando a pessoa está com uma disfunção intestinal, acontece isso. Isso é uma analogia para você entender a sua alma na comunhão. A comida que Jesus Ele é o pão da vida, Ele é a refeição espiritual, está aí, garantida. Você está recebendo?
Então faz seu exame de consciência. Você está em estado de graça para vir comungar? Não comunga em pecado. É como colocar comida no estômago perfurado com úlcera. Vai ser pior. Vai confessar primeiro. Número 2. Além de estar em estado de graça, você está comungando com fé, recolhido, atento. Então vamos comungar bem. Jesus hoje quer multiplicar o pão para nós. Lá atrás, 1 ano antes de morrer, Jesus ergueu os olhos e viu você que chegava. Jesus viu essa missa aqui. E Jesus quer alimentar você com o pão descido do céu. Creio em Deus Pai,